Números capítulo 34, antepenúltimo capítulo desse livro. Todo o capítulo, se o Senhor permitir, vai ser exposto hoje. Ouçam a voz do Senhor, irmãos, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. As suas saídas serão do sul a Cades Barnea, e sairá de Hazar Adar e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até ao ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o Mar Grande, este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte, desde o Mar Grande marcareis ao Monte Or. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Ramat, e as saídas deste limite serão até Zedad. Dali seguirá até Zifrom, e as suas saídas serão de Hazar Enan. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental marcareis de Hazar Enan até Sefam. O limite descerá desde Sefam até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Kineret para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta vos será a terra segundo os limites do seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia, as 9 tribos e a meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, ao lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Éfod; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnac; da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azan; da tribo dos filhos de Aser, os príncipes Aiud e filho de Selomi; da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Padael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, nós cremos que esse texto é a Tua palavra. E cremos, Senhor Deus, que se for a Tua palavra, como acabamos de afirmar, ela tem verdades que são ditas à nossa época e que trazem, Senhor Deus, luz para o nosso entendimento a respeito do Evangelho
e também daquilo que devemos crer e também viver nesse mundo. Então pedimos o auxílio do Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor aclare esse texto no nosso coração por meio da exposição bíblica, que use o Teu servo, Senhor Deus. Tu sabes como isso é necessário, que o Senhor, com a Tua poderosa mão, abençoe o Teu Filho que foi separado para a pregação. Senão nada vai acontecer nessa manhã. Mas se o Senhor agir, haverá salvação, haverá, Senhor Deus, transformação de vida, ânimo para o Teu povo. E assim, Senhor, o Teu nome será glorificado. Nos abençoa essa manhã em Cristo. Amém. Se tem algo que os homens não gostam, é de limite. Nós detestamos essa palavra e muito mais o conceito dela aplicado à nossa vida. Tudo que nós queremos, e eu digo isso sem nenhuma exceção entre nós, tudo em todos, é desejar fazer a sua própria vontade e o que você quer, e isso, que não haja fronteira para a sua vontade. Você perceba que a grande narrativa da nossa época hoje é que o homem seja feliz do seu jeito. Se ele tiver de ter uma religião, que seja a religião que abrace, o desejo do homem, que deixe o homem ser livre, que permita o homem fazer aquilo que traz alegria ao seu coração. É uma vida sem limites. É uma religião sem freio. É um povo que faz aquilo que está no seu coração. Mas se você pensar no contrário, a respeito da perspectiva divina em relação à raça humana, tudo que nós temos desde a criação, o limite sendo imposto. Deus coloca o homem no Éden e a primeira coisa que Ele dá é uma lei. Vocês têm toda a criação, todos os animais, todas as frutas, todas as árvores, mas tem uma que vocês não vão comer, demarcando o primeiro limite para a raça humana. Nesse fruto você não vai comer, desse fruto você não vai provar. Ora, o que é que tem de mal no fruto? O fruto foi produzido por Deus, e tudo que vem de Deus é bom. Então você não deve pensar naquele fruto como um fruto ruim em si. Mas o que é que tinha de ruim naquele fruto? Deus disse: não coma. E Deus, como Criador e consequentemente como legislador de tudo que Ele fez, Ele tem poder e autoridade para dizer não apenas o que fazemos e o que não fazemos, mas também dizer o que é bom e o que é ruim. Deus estabelece os limites para a nossa vida. Deus é que sabe quem somos. Deus conhece a nossa natureza e Ele impõe limites para cada um de nós, porque Ele sabe que nos é necessário. Foi posto o limite, e a primeira coisa que o homem fez, tão logo a criação foi terminada e a lei foi dada, o homem rapidamente avançou o limite que foi posto por Deus. E até hoje tem sido assim. Veja, você é todo limitado. Você não está em 2 lugares ao mesmo tempo. Limitação de espaço. Você não tem todo o tempo que você quer. Limitação de tempo. Você não tem todo o poder que você tem. Você não é como Deus onipotente. Você não tem a beleza que você queria ter. Você não tem muitas vezes os amigos que você queria ter. Todos esses são limites impostos por Deus. Você não tem o dinheiro que você queria ter. Você não tem a posição social talvez que você queria ter. São limites que Deus vai colocando para deixar claro que só Ele é todo poderoso. Só Ele é ilimitado.
Existe uma doutrina bíblica chamada a infinitude de Deus, a imensidão de Deus. E essa doutrina, ela suporta outras doutrinas. Por exemplo, quando você vai falar a respeito de onipotência, o que é onipotência? A imensidão de Deus, de poder. É um poder imenso, sem limite. Quando você vai falar da onipresença de Deus, o que é a onipresença? A imensidão de Deus no espaço. Ele é imenso, nada consegue conter Deus. E ao mesmo tempo, Deus está em todos os lugares. Deus é ilimitado. Você tem limites. Tudo que a nossa sociedade quer é o contrário. Tudo que Deus quer é colocar freio no homem. Então, quando você se achega a uma narrativa como essa, onde o povo está às portas da terra da promessa, né? E eles vão entrar no paraíso, veja a conexão direta com o Éden. Eles estão entrando no paraíso e a primeira coisa que Deus dá é limite. Porque quando Adão entrou no paraíso, a primeira coisa que Deus deu foi uma lei, para deixar claro quem é Senhor dessa terra e quem se submete a esse Senhor. Então a palavra limite aqui, Números 34, né, eu até comentava com alguns irmãos essa semana, durante a construção do sermão, dizia, é um texto de geografia. Basicamente você lê o texto de geografia pura, limite para cá e para lá, e você vai citando a limitação de Israel. Mas para quê? Qual é o sentido disso? Veja como é repetida a palavra limite. Verso de número 2: quando entrares na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus limites. Verso 3: até os limites de Edom. Verso 4: este limite vos irá rodeando do sul. Verso 5: rodeará mais este limite. Verso 6: por vosso limite. Verso 7: este vos será o limite. Final do verso 8, e as saídas desse limite, isso vai acontecer novamente no verso 9, no verso 11, e assim por diante, 12, e até o final da primeira parte do texto. Demarcando o tema desse capítulo, os limites que Deus impõe ao seu povo. Que limites são esses? Os limites da terra de Canaã. Uma terra que já tinha um povo que habitava, mas que vai ser dada agora como terra da promessa. Lembre, essa promessa foi dada a Abraão, Gênesis capítulo 12, e agora está se cumprindo aqui. Exatamente a mesma terra que Deus prometeu a Abraão está sendo dada ao povo agora. Porque mais um conceito está sendo aqui trazido à memória do povo de Deus. O que Deus fala, Ele cumpre. Se é pouco ou se é muito, não importa, mas o que Deus fala, Ele cumpre. A terra é pequena, mas o que Deus disse que faria, Ele fez. E aí, irmãos, cumpre a nós nos contentar com o que Deus deu, os nossos próprios limites. Deus lhe deu limites, irmãos. Deus limite da sua família, condição social, financeira da sua família. Deus lhe deu um limite, de poder nesse mundo, na igreja, em casa, e é preciso se conformar com esse limite. Até porque a promessa de Deus, ela não se encerra por aqui. Haveria uma expansão do reino. O reino seria muito superior, ao que está sendo dado aqui. A primeira expansão, vai ser dada no reino, no período da monarquia de Israel. Se você abrir comigo na carta, no livro das Crônicas, segundo o livro das Crônicas, capítulo 9. Segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 26, veja o que é dito aqui. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, e até o limite
do Egito. Se você conferir, né, quais eram os limites ali no capítulo 34 de Números, era só, né, uma espécie de uma tira de terra que vai, né, basicamente até um pouco do Jordão e dos limites do Egito embaixo e até em cima, né, no final ali perto do Mar Morto, um pouco mais adiante do Mar da Galileia, perdão. Então você tem uma região pequena, mas aqui ele está falando do Eufrates. Que rio é esse? O rio Eufrates, Tigre e Eufrates, que está na Mesopotâmia, um pouco mais ao oriente de Israel. Esse aqui, inclusive, é a região onde o Éden foi dado. Então, Israel, no período da monarquia, cresceu muito. Os limites de Israel cresceram com o tempo. Então, Deus foi além daquilo que Ele tinha prometido. Porque Deus, Ele pode nos dar infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que age em nós. Então, irmãos, se o seu limite é pequeno e se suas posses são poucas, você precisa, em primeiro lugar, estar contente com aquilo que Deus lhe deu hoje e ter certeza que, se for da vontade do Senhor, Ele pode fazer expandir e alargar as tuas tendas. Enquanto Israel se manteve fiel a Deus, enquanto o reino se submeteu ao seu rei, então a prosperidade alcançou o povo de Deus. E as suas tendas foram cada vez mais alargadas. O que é que importa, em primeiro lugar? Nos contentar com a porção que nos foi dada. Veja que é exatamente essa linguagem que é utilizada ali. Voltando para Números 34, é dito: verso 2: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. Veja, a expressão é cairá em sua herança. É a sorte que lhe foi dada. Lá na frente tem as tribos e vai ser repartido ali o lugar de cada tribo. E a gente pode usar a mesma expressão para isso: a herança de cada tribo, ou a sorte de cada tribo. Lembre-se, todos são filhos de Deus aqui. Todas as tribos são filhos de Deus, né? 9 tribos e meia, elas passaram o Jordão. E se você conferir versos 14 e 15, 2 tribos e meia já haviam ficado, os irmãos lembram nos capítulos passados, porque eles preferiram ficar aquém do Jordão. Mas todos tiveram um pedaço de terra que Deus prometeu. Uns têm um pedaço de terra maior, outros têm um pedaço de terra menor, mas todos foram abençoados pelo Senhor. Na igreja é assim também. A igreja, né, não é uma comunidade no sentido de que tudo é comum a todos e não existe aqui o conceito de propriedade privada. Não é assim. Porque na própria divisão da terra, Deus deu limite para cada tribo, como se fosse cada família da igreja do Senhor. Então, aqui, quando Deus está dividindo a terra, algumas famílias ficaram com mais riqueza, com mais terra, outros ficaram com menos. Mas o que importa? O que importa não é o que eu tenho, não é se é pouco ou muito, mas é a satisfação do meu coração. Por que assim? Porque existem muitos ricos que não têm satisfação no coração, mesmo tendo tudo que queriam ter. Eles um dia sonharam ter tais e tais limites, eles alcançaram. O que é que eles querem agora? Mais e mais. E aqueles que, né, têm o dinheiro como a grande mola propulsora da sua vida, eles nunca vão ser satisfeitos. Porque o homem que coloca no dinheiro o seu coração, ele está perdido. Ele nunca alcançará a felicidade. Observe, a nossa nação é um grande exemplo disso, irmãos.
Existem pessoas agora, nesse momento, que eles não sabem mais o que fazer com o dinheiro. Eles têm dinheiro, né, em contas no Brasil e no exterior. Muito desse dinheiro fruto de ações ilícitas. Mas eles têm uma coisa que você, crente fiel, não tem. Quando você voltar para sua casa e você encostar sua cabeça no travesseiro, você pode dizer: o pouco ou o muito eu tenho com o Senhor. Eles encostam a cabeça no travesseiro e não têm paz. E muitos desses que adquiriram riqueza com furto e que expandiram seus limites por meio da ganância e passando por cima da lei, eles olham para a família e veem a família desgraçada, vê uma casa em ruína, não tem paz. Boa parte do dinheiro deles vai para advogado, para pagar advogado, para defender. Outros estão na cadeia, graças a Deus por isso. E eles estão pagando de um modo ou de outro. Eles estão pagando. A nossa tendência é pensar: parece que há muita injustiça no mundo, porque os ímpios estão prosperando, e a gente né, faz coro com o Salmo 73, olhando para a prosperidade do ímpio e dizendo: está vendo, tudo deles vai bem. Então faço o coro completo. Quando eu entrei no templo, então percebi o fim deles. O fim deles é terrível, mas não acho que o presente deles é muito bom. O que é que você pensaria se você tivesse todo o dinheiro do mundo e seus filhos estivessem nas drogas? O que é que você trocaria para ter paz na sua casa? Eu tenho certeza, irmão, que muitas pessoas que adquiriram riqueza, expandiram seus limites por meio do furto, hoje eles pensam: se eu pudesse, eu dava tudo o que eu tinha para ter paz. E muitos não têm como voltar atrás. Destruíram suas famílias. Os seus filhos estão completamente, né, se acabando nesse mundo. A sua esposa é uma pessoa completamente mundana. Eles não sabem reconhecer mais a sua casa. O que é que nós devemos buscar então, irmãos? O contentamento. Veja o que o Salmo diz a respeito disso. Salmo 37. Abra comigo, por favor. Versículo 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Aqueles que têm garantida a terra celeste, eles não vão se incomodar se há pouco da sua herança nessa terra. Se você tem a terra da promessa como certeza, né, como uma esperança certa da sua vida, e você não tem nada nessa terra, você não se incomoda tanto assim. Porque você sabe que o lugar que você vai morar na eternidade está garantido. E aqueles que são latifundiários nessa terra, que tem muito lugar para morar, né, e riqueza para ver, quando eles olham para frente, eles não têm nada. São sem terra no sentido eterno, quando são latifundiários nesse mundo. Nós somos peregrinos e habitamos em tendas nesse mundo, mas somos latifundiários do céu. Se você pensa assim, irmãos, você não tem mais problema com limite.
Qual é o limite que vai lhe abater? O limite financeiro? O Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Então eu começo a pensar nesses textos, nessas verdades bíblicas, e eu vou me conformando no sentido de ter contentamento no coração com a minha situação financeira. Se me falta saúde, e se meu corpo padece por conta de alguma doença, então eu me lembro, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor dá a vida. E agora o meu coração deixa de ser um coração que reclama e passa a ser um coração que ama o Senhor. O contentamento cristão. O contentamento cristão. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Volta comigo agora lá para Números 34. Verso 3. A região sul vos será o deserto de Zin, até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para subir de Acrabim e passará até Zin. As suas saídas serão do sul, a Cades Barneia, e sairá a Razá, Adá, e passará a Asmon. Ele vai citando isso aqui até o verso, especificamente o verso 12. Todos os limites. Deixa eu dar um dado aqui para tentar clarear qual é o tamanho de Israel na sua mente. Às vezes é difícil, né? Você lê um texto desse, você não sabe se isso é muito ou se isso é pouco. Mas pense assim, toda a extensão de Israel, se você pegar da ponta sul até a região norte, vai dar aí 260 quilômetros de extensão, em média. E em termos de largura, né, você vai ter aí algo em torno de 80 quilômetros. 260 quilômetros por 80 quilômetros. Isso é muita coisa, não é tão pouco assim, né? Mas veja uma coisa. Se você colocar isso em quilômetro quadrado, dá cerca de 20 mil quilômetros quadrados. Um dos menores estados da nossa federação, Alagoas, tem 26. Então, Israel, a terra da promessa, que você às vezes pensa assim, isso deve ser um mundo, é uma coisa enorme, é menor do que Alagoas. 26 mil quilômetros quadrados de Alagoas, 20 mil de Israel. Só que é exatamente nessa região que as coisas mais fantásticas desse mundo aconteceram. Não são nas grandes mansões que Deus mostra o seu grande poder, mas você geralmente percebe que Deus faz grandes coisas nas pequenas casas dos crentes, nas casas humildes. Não que Deus não faça nada dos ricos, crentes, mas geralmente Ele mostra o seu grande amor na vida daqueles que são simples, que aparentemente não têm poder, que o limite da sua casa às vezes é um ou dois cômodos. Mas quando essa pessoa abre a boca, tantas são as histórias maravilhosas do poder de Deus, que são incontáveis. Os ricos, eles têm muita coisa a agradecer a Deus, aqueles que são ricos e crentes ao mesmo tempo. Porque veja só, você ter bonança, você ter além do que você precisa, é muito bom. Mas é muito bom e você vai provar da bondade de Deus na sua riqueza, tendo a condição de ajudar o próximo. Então Deus lhe deu tanto que você pode dar ao outro e você ajuda o seu próximo. Agora veja qual é a sorte, qual é a herança do pobre. Ele chega num dia e diz assim, não tem nada hoje. E não é porque ele não é trabalhador, é porque ele não tem. Então ele começa a orar ao Senhor. Senhor, abençoa o meu trabalho. Senhor, alarga os meus limites. Tu sabes, eu sou limitado, eu não tenho o que fazer. E ele clama ao Senhor antes de sair de casa.
E ele prova da bênção de Deus de outra maneira. Porque do nada, Deus faz sair a necessidade da sua casa. Ele saiu de casa sem nada. Ele disse: não tem nada para comer mais tarde. E quando ele volta com o fruto do trabalho. Ambos são abençoados, o rico e o pobre. Mas quem teve o seu limite mais alargado naquele dia? O que não pode, o que não tem. Isso não é para você, né, glorificar a pobreza, mas é para você ver que nas pequenas coisas, naquilo que é frágil e impotente, é onde Deus mostra com mais glória o seu poder. Então é com essa imagem que Jesus Cristo chega no Sermão do Monte e diz: bem-aventurado o pobre de espírito. Porque quem é o pobre? O que não tem força nenhuma para a salvação. Então ele clama ao Senhor na sua pobreza e ele vê surgir vida de onde só tinha morte. Qual é o seu limite, irmãos? Quantos metros tem a sua casa? Quanto é que você vê no seu salário, né, no olerite, no final do mês? Quanto é que está lá? Muito. Quantos zeros tem lá? Não importa. Não importa. Sempre que Israel esteve com Deus, o tamanho era o que menos importava. Porque numa região tão pequena, menor do que Alagoas, exatamente o lugar onde Deus escolheu para fazer as maiores maravilhas desse mundo. E há um detalhe aqui, ainda nos limites de Israel. Observe verso 3, quando no final diz assim: e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. Isso vai voltar a ser dito lá, verso 12: descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas cidades serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os limites do seu contorno. Ele está dando o contorno da terra, preste atenção nisso. E ele começa e ele termina falando do mar salgado. O mar salgado é o mar morto, que está na região sul de Israel. Então ele dá o contorno de Israel, partindo do mar morto e voltando para o mar morto. Ele dá todo o limite de Israel. É por que isso? O mar morto, né? Ele vai citar também Egito, o Egito e o Mar Morto. Então o Egito vai ficar um pouco mais à esquerda, no sul também, e o Mar Morto à direita. Vai ser o limite sul de Israel. Não, você não vai passar daí. Primeiro, porque é o Mar Morto. Porque é o mar onde ficava a localidade, onde estava situada antigamente Sodoma e Gomorra. Vai ser um limite de Israel. Porque quando eles chegassem na fronteira e vissem um mar morto, eles iam se lembrar de uma terra que vivia no pecado e recebeu o salário do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. E agora, onde ficava aquela terra, aquela cidade, tinha um mar chamado Mar Morto. Por que morto? Porque não tem peixe, porque não tem embarcação, porque dali não sai nada. Mar é sinônimo de riqueza, mas aquele mar é sinônimo de pobreza. Nada sai dali. Então toda vez que Israel chegasse naquele limite, ou seja, é como se você tivesse para pecar e você tivesse entre obedecer a Deus e pecar. Então você vai se lembrar nesse limite o que já aconteceu aqui. Sodoma e Gomorra agora são morte. Se você transgredir o limite da lei de Deus, certamente você morrerá. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Às vezes a gente, pensa, geralmente a gente pensa só numa coisa, mas tem muito mais a respeito. Ezequiel capítulo 16. Porque quando a gente vai pensar em Sodoma e Gomorra, a gente lembra sempre da questão ligada ao pecado sexual, né? Mas veja aqui o que é que Ezequiel vai falar.
verso 48 e 49. Ezequiel 16, 48 e 49. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e tuas filhas, como tu fizeste e também tuas filhas? O que foi que eles fizeram? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Veja, você precisa ler todo o versículo para você não se confundir, porque se você pensar que prosperidade e tranquilidade é pecado, né, no sentido de que o pecado de Sodoma e Gomorra foi esse, aí você vai ter um problema sério, né? Que aí você vai pensar que prosperidade é um mal em si. Mas veja como é que está sendo dito aqui: soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve, mas não amparou o pobre e o necessitado. Eles tiveram tudo em abundância, mas não ampararam o necessitado. Qual é o pecado de quem vive na riqueza? Se esquecer do pobre. O pecado de quem vive na riqueza não é ser rico. O pecado de quem vive na riqueza é esquecer que existe o pobre e o necessitado. Então, meus irmãos, se Deus alargar os teus limites, e se Deus te fizer próspero, e houver tranquilidade na tua casa, e soberba de pão, né? Não se esqueça que ao seu lado senta alguém que não tem nada. Se você pensar nisso, você pode ser o sujeito mais rico dessa cidade. Não tem problema nenhum. Qual foi o problema de Sodoma e Gomorra? Eles tinham muito e se esqueceram de quem precisava. Fica parecendo até um evangelho meio social, né? Mas por quê? Porque em primeiro lugar eles não tinham Deus. Como é que eu me lembro do necessitado? Quando o evangelho chega ao meu coração. Porque a história do evangelho é assim: eu era pobre e miserável, e o Senhor, que é rico em misericórdia, se apiedou de mim, necessitado, e me deu a salvação. E agora, eu que fui enriquecido em Cristo, lembro do necessitado e ajudo o necessitado. Essa história é a história do evangelho. Agora, alguém que diz que crê no Senhor, que foi salvo por esse evangelho, mas não lembra do pobre necessitado na sua fartura, esse terá o mesmo fim de Sodoma e Gomorra. Perceba que a geografia de Israel falava sobre Cristo. Que os limites que foram dados lembravam quem é o Senhor. Lado direito, sul, você tem o Mar Morto. E do lado esquerdo, o Egito. Eles iriam se aproximar da fronteira, e quando chegassem na fronteira, eles viriam de longe o Egito, para dizer: nunca mais eu quero voltar para lá. Existe uma loucura na nossa mente, né? Vez por outra a gente pensa bobagem. Israel pensou várias vezes em voltar para o Egito. Isso vai ser dito lá, inclusive no sermão de Estevão, né, em Atos capítulo 7. Atos 7. Verso 39
partir do verso 37, para os irmãos terem uma ideia melhor. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, veja agora, e no seu coração voltaram para o Egito. O Egito está sempre nos nossos limites, irmãos. O mundo está sempre pronto ali para lhe abraçar. Mas essa é uma fronteira que Deus nos colocou. Não avançar além daqui. E aí você começa a lembrar, por exemplo, da lei de Deus. O que é a lei de Deus se não uma fronteira? Se você passar dessa fronteira, você está voltando para o Egito. Como é que vivem os egípcios? Sem lei. Fora da lei de Deus. Como é que vai viver o meu povo, o povo da minha terra? Eu estou dando uma lei para esse povo viver. Todas as vezes que você transgride a lei de Deus, é porque no seu coração você voltou para o Egito. E é por isso que eu preciso pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, tira de mim esse desejo de transgredir a tua lei. Porque senão, se eu transgredir o limite, eu terei o mesmo fim de Sodoma e Gomorra, o Mar Morto. Final do capítulo 34 do livro de Números. Ele vai trazer uma última informação que diz assim, verso 16. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. Veja, Deus vai dar a herança para o povo dele. O que é isso aqui? Tentando traduzir. Você tem um povo que já habita no lugar e você vai invadir o lugar. O que é que vai acontecer? Vai ter guerra. Isso é lógico, vai ter guerra. O que é que se espera de Deus quando uma guerra está para começar? Que Ele separe dentre o povo líderes para a guerra, generais para a guerra. Aí justamente quando a guerra vai começar, o que é que acontece? Ele separa um sacerdote e separa um príncipe. Ele fala Eleazar, o sacerdote, e Josué, príncipe. Por quê? Porque isso não é uma guerra militar simplesmente. Isso aqui é uma guerra espiritual. E você não vai ganhar essa guerra com armas mundanas. É preciso um sacerdote e um rei. Quem vai à frente de Israel? O sumo sacerdote e o rei. Ele vai alcançar a nossa herança. Paulo capta tão bem essa verdade, irmãos, quando vai escrever a carta aos Efésios. No capítulo 1, ele diz assim, verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja agora. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele, em quem? No sumo sacerdote, no Rei, no nosso Deus, em Cristo Jesus, nós fomos feitos herança. Não uma herança, né, de terra para esse mundo, mas uma herança espiritual. Tudo que Deus tem, Ele deu ao seu povo. Ele é nosso rei e Ele é nosso sacerdote. Tudo que Ele passou, nós passamos. Veja, Ele se identifica em tudo com o seu povo. Ele morreu, nós morremos. Ele viveu, nós vivemos. Então tudo nós vivemos nele, morremos nele. Então, se Ele morreu e ressuscitou, alcançando a herança do Senhor, nós que estamos nele também alcançaremos a mesma herança. Como é que isso é tratado no Novo Testamento? A terra prometida. Não a Jerusalém do Antigo Testamento, não 20 mil quilômetros quadrados, mas como a primeira promessa que foi dada a Abraão: eu te darei a terra. A herança do povo de Deus é esta terra por completo. Quando Cristo, nosso sacerdote, vier como rei, toda a terra será do povo dele. E ele nos dará por herança. Quem de vocês é pobre? Quem de vocês é doente? Quem de vocês não tem poder? Se você pensar nesse mundo, muitos aqui são pobres, doentes e sem força. Mas se você tem a herança prometida em Cristo, você é forte. Nele você tem poder para vencer os seus próprios limites em Cristo. E nele a tua herança é toda esta terra que é dada aos filhos de Deus. Se contente com que Deus, com a porção que Deus lhe deu, com a herança que caiu para você, com a sorte que Deus tirou para você. Não importa qual foi, muito ou pouco, é bom porque vem da mão do Senhor. E lembre-se, tudo te está garantido em Cristo. Toda a terra é tua. Se você transgrediu a lei de Deus, o nosso sumo sacerdote nunca passou dos limites. Se você passou do limite, Ele te perdoa em Cristo e te dá a grande herança no Senhor. Amém. Quero convidar o presbítero Luciano a fazer uma oração, agradecendo a Deus pela palavra dele. Nós vamos ficar de pé e em seguida cantaremos o Salmo 8. Senhor nosso Deus, bem verdade que nós muitas vezes achamos que o Senhor não tem nos socorrido, que o Senhor não tem derramado do teu cuidado sobre nós, porque nós estamos com a nossa mente cheia de conceitos errados, nós vemos o mundo de uma forma que não é como o Senhor vê, como a tua palavra nos ensina. Nós muitas vezes achamos que o tamanho da nossa conta bancária é o que nos dá segurança. Nós achamos, ó Deus, que
o nosso conforto e o nosso consolo está em não termos nenhum conflito nessa terra. Muitas vezes nós achamos que a tua bênção e o teu cuidado, o teu amor para conosco é manifesto nos bens materiais que recebemos ainda aqui nesta vida, Pai. Isso acontece mesmo quando nossa teologia da boca, da mente, ela é uma teologia que visa sim as coisas do alto, Pai. Mas na prática, por conta do nosso coração estar devoto a essas falsas premissas, esses falsos conceitos, nós desconfiamos de Ti e nós nos apegamos mais às coisas dessa vida do que às promessas que o Senhor nos fez para a vida eterna, Pai. Nós Te pedimos perdão, Senhor, porque nós olhamos muitas vezes para os ímpios e vemos as suas riquezas, a força, as suas armas desse mundo, e nós nos sentimos fracos e abandonados nessa vida. Pai, nos perdoa porque muitas vezes nosso coração contraria aquilo que nós professamos crer, que o Senhor cuida de nós e que nós podemos passar por qualquer aflição dessa vida, crendo, fortalecidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, como a Tua palavra ela nos diz, Pai. Nos ajuda, Senhor, apesar das muitas aflições desse mundo, as muitas dificuldades, as aparências que muitas vezes, ó Deus, reinam nessa existência, Pai. Que nós possamos fitar sempre os nossos olhos nas Tuas promessas, andando, para que nós possamos andar nessa vida, não pelo que nós vemos, mas por tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Que as nossas pisadas, Pai, elas sejam levadas, conduzidas pela fé que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor. Fortalece por a pregação da Tua palavra, pela administração dos Teus sacramentos, essas verdades no nosso coração, Senhor. Para que não haja nenhuma discrepância, Senhor. Nenhuma divergência daquilo que nós entendemos, daquilo que nós acreditamos e como nós nos conduzimos, Senhor. Nos ajuda a caminharmos nessa vida fitos nas Tuas promessas, Pai. Para que nós possamos, ó Deus, contemplar a vitória que o Senhor há de dar ao Seu povo, Pai. Aos consolos e confortos, ó Deus, que há na Tua palavra. Porque essa existência, ela é vã, é passageira. Ela é um sopro, Pai. Mas nós habitaremos na eternidade contigo. Eternidade onde o choro não estará mais presente nas nossas vidas, em que seremos consolados de tudo aquilo que nós sofremos nessa existência passageira, Pai. Que nós reinaremos contigo, que o nosso Rei e sacerdote estará no nosso meio para nos conduzir, ó Deus, nas vitórias que o Senhor há de nos dar, Pai. Nós estaremos nessa terra e não mais numa pequena porção de terra que o Senhor deu ao Teu povo no passado, nem apenas nas fronteiras de uma nação que porventura o Senhor tenha guardado na Tua palavra e que o Senhor tenha conduzido, ó Deus, de forma confessional, mas em todo o mundo, a Tua igreja espalhada, reinando juntamente contigo e oferecendo, ó Deus, as suas vidas e as suas obras, Pai, em sacrifício diante do Teu altar de graça, Senhor. Seja bendito o Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Rei, é o nosso sacerdote, que nos representa diante de Ti e que nos conduz nessa vida, Pai. Nos lembra que Ele está sempre conosco e assim nós poderemos, Pai, seguir firme a caminhada cristã. Nós pedimos isso para a Tua glória e para o benefício da Tua igreja. Amém. Amém.